Aleluia. Pai, nós te adoramos, te agradecemos por mais uma vez estarmos aqui, Senhor, prestando um culto de adoração ao Senhor e declarando que só o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, meu Pai, por ter entregado o teu Filho, meu Deus, ó meu Pai, pelas nossas vidas e deixado o teu Espírito Santo aqui conosco para nos direcionar, meu Pai, naquilo que é o teu querer, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Vamos ver o rostinho de vocês. Aleluia. Estamos vivos, né? Pela misericórdia do Senhor. Abra sua Bíblia em João capítulo 4, versículo 3. João capítulo 4, versículo 3. Gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta. Nós vamos ler do 3 ao 6. E depois vamos seguir em diante, em nome de Jesus, nessa conversa fantástica que o Senhor Jesus teve com aquela mulher samaritana. Glória a Deus. João 4, versículo 3. Oh, glória a Deus. Aleluia. Às vezes a gente já passou por tantas passagens na palavra do Senhor, e quando você recebe uma palavra revelada, aquilo mexe com a gente, né? Uma palavra revelada para aquele dia, para aquela hora, para aquela semana, para aquele mês, para a nossa vida, para a nossa salvação. Isso mexe com a gente. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque essa não é uma passagem, né? É a palavra de Deus, não é uma passagem normal, é a palavra do Senhor para mudar a nossa vida. E diz assim: deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. E foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E ali estava a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Pai, está aberta a tua palavra e que a tua revelação continue, meu Pai, nos direcionando, meu Pai, nos ensinando e fazendo algo se manifestar dentro de nós, meu Pai. Em nome de Jesus, quem crê diz amém. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Hora sexta, quase ao meio-dia, aquele momento mais quente, estava ali Jesus com os seus discípulos, e ele disse a eles: olha, vocês vão para a cidade lá para comprar as coisas para comer, né? Então ele estava com fome, e eu vou ficar aqui nessa fonte, porque ele já sabia que ia encontrar com alguém ali que precisava ouvir a palavra do Senhor. Se Jesus ele teve fome, ele estava cansado, ele veio como homem, com as mesmas necessidades, né, que nós temos aqui nessa terra. Isso quer dizer de que, para mim reconhecer Jesus como Senhor, eu precisaria realmente me atentar para as coisas espirituais, porque Jesus ele veio como um judeu, com as mesmas necessidades que nós temos. Então, como eu estou aqui pregando a palavra do Senhor para vocês, eu tenho as mesmas necessidades que vocês têm, né? Mas para vocês me enxergarem ou entenderem que eu estou ministrando uma palavra na unção de Deus, vocês vão ter que me enxergar como um servo de Deus, que está falando as coisas de Deus, né? Temendo a Deus, e que essa palavra vai mudar a sua vida. Se vocês me enxergarem simplesmente como um homem normal, natural, talvez vocês não vão dar crédito nenhum nas coisas que saem da minha boca. Mas a partir do momento que nós começamos a enxergar, opa, está falando das coisas de Deus, na unção de Deus, como profeta de Deus, e eu preciso que essa palavra entre no meu coração para mudar a minha vida. Aquela mulher, enquanto enxergou Jesus só como um judeu, ela conversou com Jesus
uma conversa normal, natural, que não ia mudar a vida de ninguém. Olha no versículo 9: como, pois, você sendo judeu, pede a mim, que sou samaritana? Isso significa que naquela época os judeus eles não se comunicavam com os samaritanos. Samaritanos eram uma mistura de judeu com gentio, né? E então os judeus viam os samaritanos como um povo misturado, um povo que não tinha que relacionar com os judeus. Olha o versículo 10. Jesus então respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Aqui nos mostra claramente que ela não conhecia Jesus, como muitos hoje, né? Não conhecem Jesus, conversam com Jesus, pedem as coisas de Jesus, mas não conhecem Jesus, irmão. Conhecer Jesus ou querer conhecer Jesus é a gente se transferir para as coisas espirituais. Se envolver com Jesus vai fazer com que a gente venha crer que Jesus ele não veio simplesmente para resolver nossos problemas. E essa é a grande realidade. Nós entramos na casa de Deus, pelo menos eu entrei na casa de Deus exclusivamente para resolver os meus problemas. E então eu vinha, apresentava a Jesus os meus problemas, pedia, fazia as minhas petições, querendo resolver os meus problemas terrenos, e depois não me concentrava mais, eu ficava doido para acabar o culto, porque eu já tinha ido ali fazer o que eu tinha que fazer, e eu já tinha feito. E essa mulher, talvez, ela estava ali naquele bate-papo com Jesus, né? De água viva e água normal. Ela tinha vasilha, Jesus nem vasilha tinha. Ela estava ali para resolver o problema dela de sede, e Jesus vem e pede a ela algo de beber, sendo que nem vasilha tinha, e com um preconceito tremendo. O que você vem falar comigo? Você é judeu, judeu não fala com samaritano. Olha o versículo 11. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó? Religiosidade. Que não nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede mais, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha mais aqui tirá-la. A mulher dizendo a Jesus: tu não tens nem vasilha para tirar água. Até aqui era uma conversa terrena, como muitos fazem. Vão, encontram com Jesus e só enxergam o terreno e as coisas terrenas, e ela pensou que aquela água seria uma água mágica que Jesus estava oferecendo para ela, né? Que ela nunca mais teria sede. A conversa só vai mudar entre nós e Deus quando a gente entender que Jesus é o Senhor. Enquanto eu estiver conversando com um Jesus que simplesmente um judeu, não vai mudar a nossa vida. Enquanto nós entrarmos em um culto espiritual e querermos resolver só os problemas material, carnais, ele não vai preencher o buraco que está dentro de nós. Enquanto nós insistirmos em querer
ter relacionamento com Jesus só com o que Ele pode nos dar de benefício terreno, de resolver as coisas terrenas, isso não vai preencher as nossas vidas. Nós vamos continuar com a religião. Essa mulher, ela preservou tanto a religião, e a religião mostra que ela não muda, não liberta ninguém. Sabe por quê? Porque ela pregou de Jacó, ela pregou de José, que herdou aquelas terras, e era adúltera. A religião não liberta as pessoas. Por isso as pessoas preferem a religião do que ter um encontro com Jesus. Porque ter um encontro com Jesus, Ele vai nos afastar do adultério, da mentira, da pornografia, das obras das trevas. Por isso, o Senhor Jesus, Ele estava falando de algo que ia mudar a vida dela por completo, a vida inteira, a eternidade. Mas ela insistia em conversar com Jesus de uma forma natural, porque ela não ia precisar largar o adultério. Até que um momento Jesus percebeu que ela não estava entendendo nada. Como muitos entram dentro da igreja e vivem anos e anos, parece que não entendem nada. Enquanto nós não abrimos o nosso coração e começar a entender que Jesus quer nos dar a vida eterna, a nossa vida não vai mudar. Olha o versículo 16. Tudo começou a mudar. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tivesse 5 maridos, e o que agora tu tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Aleluia. Tem uma hora que nós precisamos enxergar as coisas, que Jesus sabe todas as coisas, que Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, e que Ele quer nos dar a vida eterna. Não ficarmos com pensamentos medíocres, de querer que Jesus só resolva os nossos problemas aqui terrenos. Jesus não está preocupado com os nossos problemas terrenos, irmão. Jesus está preocupado se nós vamos abrir o coração para Ele, porque Ele quer nos dar muito mais além daquilo que a gente está pedindo ou pensando. Isso aqui não é um simples culto para você resolver só os seus problemas terrenos. Enquanto as pessoas ficam preocupadas em restauração de casamento, em cura física, em problemas financeiros, Jesus está lá na frente. Isso aí não vai mudar a tua vida. Isso aí vai te encher de preocupações, vai fazer você só pensar nisso, e vai esquecer o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Saiu do primeiro mandamento, você nem entrou. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mas nós buscamos só solução de problema, e buscar solução de problema não vai se manifestar do batismo com o Espírito Santo, não vão manifestar as libertações, porque aquela mulher, enquanto ela entendeu: não, então me dá dessa água que eu vou precisar vir aqui beber mais, eu não vou ter mais sede. Ela não estava entendendo. Ela não estava entendendo que Jesus estava promovendo sobre o coração dela, ministrando sobre ela, parou ali naquele lugar para ministrar sobre ela a salvação. A salvação. Olha o versículo 20. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus.
Eles adoravam, ou não sabiam o que adoravam. A preocupação deles não estava no lugar certo. Abrir o coração para Jesus é que vai resolver a nossa vida. Enquanto eu não me atentei para isso, não acordei, nossa, eu só vou para o culto para Jesus resolver os meus problemas terrenos. Aí está a briga. O ser humano não tem prestado atenção de que muitos cultos estão sendo direcionados só para as pessoas resolverem os seus problemas. Eu vou te dar isso, eu vou fazer isso, eu vou te prosperar, eu vou restaurar sua casa. E a gente não percebe que são cultos terrenos, porque o culto espiritual é aquele que nos transporta para as coisas espirituais. E quando nós nos transportamos para as coisas espirituais, a minha sede vai ser de ganhar almas. A minha sede vai ser de ter o Espírito Santo. Aleluia. Aí sim, eu vou amar Deus sobre todas as coisas. Eu vou colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Quem está entendendo diz amém. Amém. Quem está entendendo de verdade diz amém. Amém. Ai, aquele povo, ele era religioso. O religioso, ele peca, vem no culto, reza, está perdoado, depois vai e peca de novo. O religioso, ele fica em quaresma, né? Fala, quarentena. 40 dias sem beber, né? E depois bebe até a água do vaso. É mais ou menos isso. Você para de pecar e depois peca de novo. O religioso raciocina assim. Ele quer Jesus para satisfazê-lo terrenamente, fisicamente, mas ele não quer Jesus para mudar a sua vida por completo. Sabe o que é mudar a nossa vida, irmão? É o pecado bater e você falar, não quero mais. Mas o religioso, o pecado bate, não vou aproveitar. Carne nova na área, vou pegar. O religioso, depois eu me arrependo, eu peço perdão. Ele não entende que Jesus, ele quer mudar a vida por completo, tirar a religião dos nossos corações, dos nossos costumes. Costumes não salvam ninguém. E a religião, ela mata. Você encontra pessoas que falam, a minha família toda é religiosa, então eu sou também. E continua embriagando, fornicando, prostituindo. Versículo 23. Mas a hora vem, e agora vem, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe, eu o sou. Eu o sou. Eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se do que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas? Ou por que falas com ela?
Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Que diálogo maravilhoso! E que às vezes a gente lê, pega uma coisinha aqui, outra coisinha ali, e aqui está o nosso retrato, né? Jesus revelando o mesmo processo que acontece conosco quando chegamos na igreja. Uma fonte de água, aonde Jesus usou para ter um encontro ali dele com uma mulher samaritana, e ele já sabia exatamente que ia encontrar aquela mulher ali. E aí a samaritana, o primeiro sinal que ela mostrou foi o preconceito. Não posso conversar com judeu, nem judeu deve conversar com samaritano, né? Eles consideravam os samaritanos não puros, né? Porque vieram de uma mistura, e existiam ali aquela diferença, né? E isso se criou uma divisão. O que eu vejo é que Jesus vê almas, e os homens naturais veem brigas, então se separam. É o nosso retrato, irmão. Jesus vê almas, o homem vê problemas, vê brigas, vê diferenças. Esse é chato, esse é rico, esse é bonito, esse é feio. O homem natural vê isto, mas Jesus, ele vê almas. E é o que eu e você precisamos também acordar nessa manhã. O homem valoriza brigas entre famílias. Aquele é bom, aquele é chato, aquele é aborrecido, aquele me perseguiu, aquele falou isso de mim. O homem natural, ele vive no natural e ele vive sofrendo, porque faz distinções, ele sai da palavra sem perceber, onde Jesus diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, ou como você ama você mesmo. Mas o homem natural, ele insiste em ser ranzinza, em ser briguento, ele insiste em ser implicante, em julgar, em analisar, em ser fiscal. O homem natural, ele é tudo isso, irmão. Será que não é o nosso retrato? De entrarmos em coisas, em cultos espirituais e sermos naturais, em ficar fiscalizando a roupa de um, a roupa de outro, em ficar fiscalizando o louvor, aquele pode louvar, aquele não pode. Esse é o homem natural. E Jesus não vê o natural, ele vê almas, ele quer salvar a mim, ele quer salvar você, ele quer libertar a tua igreja de toda a carnalidade. Quem está entendendo diz amém. Amém. Jesus então respondeu àquela mulher numa linguagem espiritual: se você soubesse quem está te pedindo, você ia querer me pedir, e eu te daria água viva. E ela não entendeu nada, como muitos não entendem nada. Essa é a verdade. A mulher: eu te pedi água, você não tem nem vasilha. E Jesus então respondeu: mulher, quem beber da água aqui desse poço vai voltar a ter sede, mas quem beber da minha água nunca mais terá sede. Se você beber da água do mestre, esse espírito briguento, esse espírito que só vê defeito nos outros, que fala como papagaio, coisa que nem deveria falar, você vai ser liberto disso em nome de Jesus. E nós chegamos assim na igreja, querendo beber só a água desse mundo. Aquela mulher chegou com aquela vasilhinha para tirar a água, o quê? Para resolver o problema da sede dela. E a gente chega também com as vasilhinhas na igreja. Eu cheguei com a vasilhinha minha na igreja. Oh meu Deus, resolve meu problema financeiro. Oh meu Deus, opera seu milagre, meu Pai. Oh meu Deus, eu quero um emprego que eu
como nós todos chegamos. E Jesus chegou sem vasilha nenhuma, e querendo dar a água que satisfaz eternamente as pessoas. Até que um dia eu entendi, eu não preciso mais dessas vasilhinhas. Eu preciso abrir o meu coração para Jesus entrar na minha vida. Eu não preciso mais preocupar com os problemas. Eu preciso preocupar em ser adorador, em espírito e em verdade. Isso vai provocar uma revolução espiritual e vai se manifestar o Espírito de Deus sobre a igreja. Amém. Louvado seja Deus. Mas Jesus, ele viu a dificuldade daquela mulher em aprender as coisas espirituais, como ele vê a minha e a sua. E então ele vai na ferida. Vai lá e chama o teu marido. O que ela teve que fazer? Falar a verdade. Eu preciso entrar na verdade para Jesus continuar a prosa. Amém. E ela disse: eu não tenho marido. Falou a verdade. E todas as pessoas, para largarem as suas vasilhas naturais, para buscar aquela água que vai satisfazer momentaneamente a tua sede, ela precisa entrar na verdade, de se expor a Jesus a verdade, ainda que Jesus já saiba de tudo, mas ele quer ouvir a nossa disponibilidade, a nossa vontade real e verdadeira de falar: Pai, eu só busquei coisas terrenas, por isso não se manifesta em mim os teus milagres espirituais. Mas a partir de agora, eu vou, meu Deus, me atentar para as coisas espirituais. E naquele momento ela acordou e viu de quem estava ali com ela. Era o profeta. E ela não estava falando com qualquer um. É assim que funciona. Enquanto nós não atentamos para isso, nós vamos entrar em culto e sair em culto e achar que não resolveu nada na nossa vida, porque nós entramos e saímos de culto no âmbito natural, mas quando nós entramos no âmbito espiritual, irmão, você pode ter entrado dentro de um freezer, mas você vai orar e vai clamar a um Deus vivo, que ressuscitou, que está vivo e que manifesta o teu espírito sobre todo aquele que invoca em espírito e em verdade e o adora. Ai, teve o reconhecimento daquela mulher. Não estou diante de um homem qualquer. Eu estou diante do Cristo, do Messias, do Salvador. E quando a gente entende que a gente está diante, irmão, de um simples comedor de feijão como eu, mas que tem a unção de Deus, que está pregando a palavra da verdade, você vai abrir o teu coração e vai ser cheio do Espírito. É assim, irmão. É assim. Aqui temos mais ou menos 30 versículos. 30, nem olhei. De um diálogo. Não sei quanto tempo demorou esse diálogo. Eu sei que demorou ali 30 versículos, 32. Olha aí para mim. E aí eu fico pensando: nossa, eu não sei quanto tempo demorou essa conversa dela com ele. Eu sei que resolveu o problema dela. Amém. Quando ela reconheceu Jesus como Senhor. E às vezes nós passamos anos e anos e mais anos, e o nosso problema não resolve. Por quê? Por que será? Porque eu ainda não vi Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu só vejo Cristo para resolver os meus problemas terrenos. Eu ainda não me posicionei como servo, como adorador. E esse processo vai ter que acontecer conosco. Vai ter que acontecer. Porque todo mundo vem com sua vasilhinha para a igreja.
para buscar suas soluções terrenas. E aí você é pego de uma maneira diferente. Você pode falar com Jesus tudo que você está precisando e da forma terrena. Mas Jesus, como Senhor, Ele quer que você o adore em espírito e em verdade. Ele é um Deus onipotente, onipresente, onisciente. Ele não é só Deus capaz de resolver probleminhas, não, irmão. Ele é Deus capaz de mudar a história da humanidade. E mesmo Ele se mostrando com esse poderio todo, a maioria das pessoas preferem a religião. Jesus aqui, Ele não pôde fazer nada por aquela mulher enquanto ela ouviu como judeu. A partir do momento que ela ouviu como Jesus, como Senhor, a vida dela mudou. Então, por que eu falo com toda certeza que a vida dela mudou? Porque aquela mulher largou a vasilha dela, o cântaro, né? Ela largou. Ela viu, eu não estou precisando mais disso. E correu para Samaria para falar de Jesus, para evangelizar o povo. Vem comigo, que Jesus está ali. Ela já se transformou em uma ganhadora de almas. Amém. E assim é quem tem o Espírito Santo, irmão. É assim é quem tem o Espírito Santo. Eu não sei como que você chegou aqui hoje. Se você já chegou como um ganhador de almas, né? Se já está firme, se já está entendendo esse processo. Eu não sei se você ainda está com um pé no mundo e um pé na igreja. Eu não sei se você entrou aqui só para resolver os seus problemas. Eu não sei se você ainda está insistindo em viver no que você acha. Eu não creio assim, eu penso assim. Eu não sei se você ainda está vivendo sobre esse achismo. E esse achismo, eu posso te dizer, não vai te salvar. Eu não sei se você ainda está vivendo no pecado. Uma coisa é sermos pecadores, uma coisa é vivermos no pecado. O que tem um encontro com Jesus, ele vai pecar, ele vai errar, mas ele vai arrepender, ele vai lutar para não pecar mais. Outra coisa é a pessoa que entra e quer viver relacionado ao pecado. Ela gosta do pecado. Eu não sei também se você entrou aqui e não está entendendo nada do que eu estou falando. Porque eu já entrei em muito culto, que os pastores pregavam, eu não entendia nada. Também eu não sei se você entrou aqui e não consegue prestar atenção. Porque eu também já entrei em culto, irmão. Se me perguntasse a hora que acabou o culto, quem pastor pregou, eu não sabia mais nada. São processos que eu preciso um dia entender que eu estou sendo medíocre em querer vir à igreja só trazendo a minha vasilhinha. Eu também já entrei em culto, que eu vinha e fazia minhas petições e já ficava olhando o relógio para poder acabar logo o culto, porque já estava demorando demais, porque o que eu tinha que fazer eu já tinha feito. Também já encontrei pessoas na rua que sumiram da igreja. Eu falei, irmão, por que você sumiu? Não, eu já fui lá e já resolvi meus problemas. Não preciso voltar lá mais. No princípio aquela mulher não estava entendendo nada. Mas chegou uma hora que a vida dela mudou. Ela entendeu que Jesus é muito maior do que o que nós viemos buscar com as nossas vasilhas. Ele é muito maior. E nós vamos também ter que largar aquela vasilha como essa mulher largou. Por quê? Porque a gente entende um dia que Jesus ele é o Senhor de verdade. E toda a minha adoração, todo culto que eu prestar tem que ser direcionado só a Ele, a mais ninguém.
E quando nós entendemos isso, nós começamos a sermos adoradores. Adoradores, arrependidos e convertidos. E o que é mais bonito nisso tudo, a manifestação do Espírito de Deus vem, não é para derramar uma gotinha, é para transbordar o vaso, para transbordar as nossas vidas, aonde eu chego no entendimento de que o alimento que eu recebo, a água viva que eu recebo, eu não preciso de outro alimento. Por que as pessoas vão para o mundo, vêm para a igreja e depois vão para o mundo? Porque elas não entendem o que Jesus está operando aqui, e elas ainda sentem necessidade de comer lá fora. Quando nós abrimos o nosso coração de verdade para Deus, o alimento celestial, ele me satisfaz. E eu não tenho mais interesse em me alimentar nada lá do mundo. Quem está entendendo diz amém. Amém. Ai, quem está entendendo diz amém. Amém. Nós chegamos à igreja como essa samaritana, não entendendo nada. Mas abrimos o nosso coração e passamos a entender tudo. E aí vem o Espírito de Deus sobre a igreja. Fecha os teus olhos. Vem o Espírito de Deus sobre a igreja. Que é o mais importante. Ter o Espírito Santo. Os desejos carnais não vão me abater. As necessidades terrenas não vão me perturbar. Quantas pessoas têm andado perturbadas com os problemas terrenos? E às vezes, vira e mexe, se pegam desanimados com as coisas espirituais, porque os seus problemas não estão se resolvendo do jeito que você queria. Faz tudo errado e depois põe a culpa no mestre. Mas nessa manhã, o Senhor Jesus está arrancando as escamas dos nossos olhos, o tampão dos nossos ouvidos, para esse glorioso encontro e esse glorioso diálogo, frente a frente com o Mestre, venha acontecer hoje, venha acontecer agora, para mudar a nossa história, para sairmos daqui de verdade, cheios, alimentados, bebendo da água da vida, a qual eu não vou mais ter sede da fora das coisas do mundo. Aleluia. Quem beber dessa água nunca mais terá sede. São palavras de Jesus. Aleluia. E por que as pessoas têm sede do mundo? Porque não estão bebendo dessa água. Comece a orar ao Pai, que se revela a vocês através da sua palavra. Comece a orar, a falar, a ter um diálogo que talvez você nunca tenha tido, mas um diálogo forte, verdadeiro, estremecedor, que venha impactar a tua vida definitivamente. Rai, chore, calabás. Jesus está querendo direcionar a tua igreja para a vida eterna. Entenda isso.